Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, e são as cortinas da tua morada, os céus numa noite estrelada. Bendize a minha alma ao Senhor. Senhor, tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, e são as cortinas da tua morada, os céus numa noite estrelada. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, e são as cortinas da tua morada, os céus numa noite estrelada. Bendize a minha alma ao Senhor. Senhor, tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, e são as cortinas da tua morada, os céus numa noite estrelada.
Muito boa noite aos irmãos, saúdos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Novamente estamos aí reunidos, mesmo através da internet, das mídias sociais, mas é sempre um prazer a gente poder ter esse tempo juntos, de podermos buscar ao nosso Deus. Neste dia que é o dia do Senhor, dia que nós estaríamos reunidos à noite, mas ainda não estamos tendo a oportunidade de fazê-lo. Que Deus possa abençoar muito sua vida e levar até você este momento em que nós possamos juntos, neste momento devocional, buscarmos a presença do nosso Deus. Quero começar fazendo a leitura então deste Salmo de número 103, do verso 1 ao verso de número 5. Acompanhe a leitura bíblica que está aí na sua tela. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Nós vamos orar neste momento. Eu quero convidar você para juntos nós orarmos, clamando ao Senhor a sua misericórdia, a sua graça sobre as nossas vidas. Este Deus que é um Deus, como acabamos de ler, um Deus que é gracioso, um Deus que tem nos abençoado e podemos clamar o perdão dele em Cristo Jesus. Quero convidar você para juntos nós orarmos então. Ó Pai, como acabamos de ler na sua palavra, Senhor, nós te louvamos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, sobre o teu povo. Ó Pai, obrigado pela tua provisão, pela tua proteção e livramento. E nós te agradecemos, sobretudo, pelo perdão que há em Cristo Jesus para os nossos pecados. Queremos, ó Pai, neste momento devocional, Senhor, nos unirmos com um só propósito, que é buscar a Tua presença, que é podermos Te exaltar, Te louvar pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor fez por nós em Cristo Jesus, e ao mesmo tempo rogar, Pai, rogar a Tua graça sobre as nossas vidas. Sejamos fortalecidos, ó Deus. Abençoa-nos, cada um que está neste momento, onde quer que esteja. Ó Pai, que o Senhor visite este coração poderosamente, com a Tua presença graciosa, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor cantando este hino. O de cruz se erigiu. Emblema de verdade.
padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz a coroa Jesus me dará. Ainda no mesmo salmo, a palavra de Deus diz assim: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos homens, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E este momento você possa louvar ao Senhor e agradecer por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Nós fomos criados para adorar e para ter neste Deus, na sua palavra e na obra de Cristo Jesus, todo o nosso prazer. E nós vamos louvar o Senhor com esta canção. Você peça ao Senhor que a sua vida seja para a glória de Deus. O seu viver, tudo que você faz, seja de fato com este único propósito de exaltar e glorificar o nome do Senhor. Edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de tua glória, respirar o teu amor em tua presença. Sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti, em tua presença caminho em vitória, ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. Edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de tua glória, respirar o teu amor em tua presença. Sou cheio de tua glória, tua vida
perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Queremos te adorar, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, independentemente de qualquer situação, ó Deus. Nós queremos te glorificar e dizer que nós te amamos por ser o nosso Salvador, Jesus, porque a nossa vida está nas tuas mãos poderosas e sabemos que o Senhor reina sobre todas as coisas, está no controle de tudo que acontece, o Senhor está dirigindo todas as coisas para o cumprimento da tua palavra, da tua promessa. Ó Senhor, fortalece a nossa fé e receba a nossa gratidão, ó Deus. Ajuda-nos a te exaltar e te glorificar em toda e qualquer situação. Em teu nome, Jesus, oramos. Amém. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio escudo.
Senhor, nós clamamos, como acabamos de cantar agora, a tua misericórdia, Senhor, a tua ajuda. Obrigado porque em tempos de adversidade o Senhor é o nosso auxílio, é o nosso socorro bem presente. E nós confiamos em ti, Senhor. Clamamos pela tua misericórdia, ó Deus, sobre cada vida, cada lar que está agora junto conosco, neste momento buscando a tua presença. Ó Senhor, tu conheces, tu sabes das nossas necessidades, aflições, das lutas. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, estenda as tuas mãos. Ó Pai, que o Senhor manifeste o teu poder, Senhor Jesus, sobre cada família, sobre cada lar, trazendo provisão, livramento, ó Deus, proteção. Que o Senhor seja conosco, que o teu rosto, Senhor, seja sobre nós, o teu favor. Nós clamamos a ti, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos meditar na palavra do nosso Deus, neste texto que está no Evangelho de João, capítulo 4. Vamos fazer a leitura aí do verso de número 46 ao verso 54. João, capítulo 4, do verso 46 ao verso 54. Nós começamos uma série de mensagens no Evangelho de João, acompanhando a narrativa que ele nos faz sobre o ministério público de Jesus. E nós vamos, então, meditar nos 7 milagres, os sinais que Jesus operou e que foram selecionados por João e registrado em seu livro. Há muitos outros sinais que Jesus fez, inclusive João nos diz que se fossem ser todos eles registrados, não caberiam nos livros. Mas João seleciona 7 milagres, 7 sinais em seu evangelho, e através desses milagres ele quer nos ensinar sobre algumas características da divindade do Senhor Jesus e, ao mesmo tempo, os sinais servem para fortalecer e confirmar a nossa fé de que Jesus é o Salvador, o Filho unigênito enviado da parte de Deus Pai. Então vamos meditar agora nesse segundo sinal registrado por João em seu evangelho, que está aí na sua tela, João 4, capítulo 4, verso 46 a 54, título da nossa reflexão nessa noite, da nossa mensagem, é Como Vencer a Incredulidade. E diz assim o texto então: Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judeia para a Galileia. Eu quero orar com você. Pai querido, neste momento que vamos meditar na tua palavra, nós pedimos, Senhor, ajuda-nos, que o teu Santo Espírito ilumine a nossa mente e o coração, para nós compreendermos,
para nós entendermos a tua palavra, para nós compreendermos mais sobre a pessoa de Jesus e assim termos a nossa fé fortalecida nele. Em nome do teu Filho que nós te pedimos. Amém. O Evangelho de João é eminentemente o Evangelho da fé. João, no capítulo de número 20, ele nos fala sobre o propósito dele ter escrito o seu Evangelho, e ele nos diz assim, verso de número 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O objetivo de João ter feito esta seleção dos 7 sinais, os 7 milagres que estão no seu livro, tem um único propósito. E o propósito é para que as pessoas, olhando para os milagres de Jesus, creiam que ele é o Filho de Deus, creiam que ele é o Messias. E crendo em Jesus, as pessoas têm vida eterna. Então a palavra crer é fundamental no livro e na teologia do Evangelho de João. A palavra crer no Evangelho de João, ela aparece cerca de 100 vezes. E João vai mostrar para nós várias características a respeito desta fé, esta fé genuína. A primeira coisa que ele diz está lá em João capítulo 1, verso de número 12. Ele diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A primeira característica dessa fé é que aquele que crê em Jesus torna-se filho de Deus. A segunda característica que João vai dizer é que aquele que crê no Senhor Jesus recebe a vida eterna. Ele diz no capítulo 3, verso 15 e 16, para que todo que nele crê tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a segunda característica que João diz sobre a fé verdadeira, além daquele que crê em Jesus torna-se filho de Deus, aquele que crê em Jesus recebe a vida eterna. A terceira característica que o Evangelho de João nos fala sobre a fé em Jesus é que a fé em Jesus nos livra do julgamento eterno. Veja o que ele diz aí no capítulo 3, no verso de número 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Em João capítulo 5, verso 24, ele também disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Crer em Jesus nos livra do julgamento eterno. Crer que Jesus é o nosso Salvador nos livra do juízo de Deus, da condenação eterna que os nossos pecados merecem. Crer em Jesus, no Evangelho de João, faz com que nós possamos participar da vida eterna, da ressurreição do nosso corpo. Ele diz isso no capítulo 11, no verso de número 25, capítulo 11, verso de número 25, disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Ele está falando a respeito da ressurreição do nosso corpo. Crer em Jesus, então nos torna filho de Deus. Crer em Jesus nos dá a vida eterna. Crer em Jesus nos livra do julgamento eterno. Crer em Jesus nos torna participantes da ressurreição da vida. Crer em Jesus,
aquele que crê em Jesus recebe a habitação do Espírito Santo. João, no capítulo 7, verso de número 38 e 39, ele diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então aquele que crê em Jesus, conforme diz a Escritura, crê que Jesus é o Filho de Deus, crê que Jesus é o Deus que se fez carne e veio habitar entre nós, crê na plena humanidade, na plena divindade de Jesus. Quem crê em Jesus, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso é uma referência ao derramamento do Espírito Santo. Deus ordena no Evangelho de João que as pessoas creiam em Jesus. Creiam que Jesus é o Filho de Deus. Creiam que Jesus é o Messias. Você vai encontrar lá em João capítulo 6, verso de número 8, Jesus dizendo: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Em João capítulo 3, verso de número 18, também diz: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, a Bíblia nos ordena, o Evangelho de João foi escrito para mostrar que todas as pessoas, sejam elas judeus e não judeus, todos devem crer que Deus enviou o seu Filho e que o seu Filho, o Salvador, é Cristo Jesus. Mas também o Evangelho de João mostra a incredulidade do coração dos homens. Muitas pessoas creram que Jesus era o Filho de Deus, mas também muitas pessoas rejeitaram e ainda rejeitam que Jesus é o único Salvador. Você vai encontrar no Evangelho de João, no capítulo de número 8, no verso de número 45 ao verso de número 46, Jesus dizendo assim: mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado, se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. No Evangelho de João, então, você vai encontrar muitas pessoas que rejeitaram Jesus como o único Salvador, que mostraram uma forte rejeição, uma animosidade. Há vários relatos durante o ministério público de Jesus que os próprios fariseus tentaram muitas vezes matá-lo, pegaram em pedras para tentar tirar-lhe a vida, porque eles tinham ódio de que Cristo Jesus era quem dizia ser o Filho unigênito, o único Salvador. O texto que nós vamos meditar nesta noite, João capítulo 4, Jesus começa aqui o seu ministério entre os galileus. Os galileus tinham ficado impressionados com a pessoa e as palavras do Senhor Jesus. No texto, em João capítulo 4, verso de número 43 a 45, diz assim: passados 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Jesus, então, ele vai até a região da Galileia, e esta passagem, ela nos conta a história de como Jesus venceu a incredulidade do coração daquele que era o oficial do rei. Veja a incredulidade deste homem, verso
aí, de número 43 a 45 que nós lemos, o texto fala que Jesus, após ficar 2 dias em Sicar, que era uma terra dos samaritanos, ele tinha passado por ali. Você vai ter essa informação aí logo no verso de número 40 deste capítulo, dizendo: vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Jesus estava indo para a Galileia e ele parou na terra dos samaritanos. Ali ele tem aquele encontro com aquela mulher que foi buscar água, e Jesus mostra para ela que havia uma sede, um vazio existencial dentro do seu coração, e ele diz para aquela mulher que se ela bebesse da água que ele tem para dar, ela nunca mais teria sede. Pelo contrário, a água que ele desse seria uma fonte a jorrar para a vida eterna. E o texto nos fala então que aquela mulher teve um encontro com a graça de Deus. Ela foi transformada, ela reconheceu que Jesus era o Messias, o Filho unigênito de Deus enviado ao mundo para ser o Salvador. E ela mesma testemunhou de Jesus para todos os samaritanos. O texto diz aí no verso 42, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então Jesus, ele realiza um breve ministério entre os samaritanos. Esta mulher tem uma transformação e muitos da cidade dela acabam também tendo testemunho de que Jesus era o Salvador, o Filho de Deus enviado ao mundo. Agora Jesus volta então para a Galileia, porque ele precisava testificar ao seu próprio povo que ele é o Messias. João vai dizer isso lá no início do Evangelho, no capítulo 1, no verso de número 11, quando ele diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quando João faz esse registro, ele está dizendo que Jesus veio primeiramente para testemunhar que ele é o Messias prometido, conforme o povo judeu aguardava, desde as promessas que haviam sido feitas no Velho Testamento pelos profetas. Mas o seu próprio povo judeu, muitos deles, eles rejeitaram Jesus como Messias. Ele foi rejeitado na sua própria pátria. Ele mesmo diz aí no capítulo de número 4, no verso 44, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Jesus, então, ele foi para a região onde ele realizou o seu primeiro feito, o seu primeiro milagre, o primeiro sinal. E a recepção que Jesus teve nessa região não foi como ele esperava, porque as pessoas simplesmente elas queriam ver milagres. Isto não era nenhuma surpresa para o Senhor Jesus. O texto nos fala que ele havia estado numa festa em Jerusalém, que era a festa da Páscoa, e você vai encontrar o relato disso lá no capítulo 2 do Evangelho de João, do verso de número 23 ao verso 25, que diz assim: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Muitos creram em Jesus diante dos sinais que ele fazia, os milagres que Jesus realizava. Porém, esta fé que as pessoas demonstravam ter em Jesus não era uma fé genuína, não era uma fé verdadeira, era uma fé superficial. As pessoas olhavam para Jesus e criam nele apenas e tão somente por causa dos milagres. Jesus era comparado por muitos apenas como um profeta,
como os profetas do Antigo Testamento, que também realizaram milagres, que também fizeram sinais, mas as pessoas não criam que ele de fato era quem dizia ser o Filho de Deus, o Messias, o único Salvador. E no meio desse contexto, então, surge este homem, este oficial do rei, e nós temos algumas características que são destacadas por João aqui no seu evangelho. A primeira coisa que nos diz que ele era o oficial do rei. O texto diz aí no verso de número 46. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Então a primeira característica deste homem é que ele era um oficial do rei. Provavelmente ele estava a serviço de Herodes Antipas, né? O que a Bíblia chama de Herodes o Grande. Ele teve 4 filhos e ele dividiu toda a Palestina e a Judéia em 4 reinos. E ele, então, um dos seus filhos, chamado Herodes Antipas, era o tetrarca da Galileia. Ele governou entre o século IV e até o ano 39 depois de Cristo. E este homem, ele era um oficial. O texto fala isso, que ele era um oficial do rei, como eu disse, de Herodes Antipas. Alguns confundem e especulam a respeito de quem poderia ser este homem. Alguns sugerem que poderia ser Cusã, que é mencionado em Lucas capítulo 8, versículo de número 3, que era marido de Joana. Outros dizem que poderia ser Manaém, que é citado lá em Atos capítulo 13, verso de número 1. Lá diz que entre os apoiadores do apóstolo Paulo havia Colasso de Herodes, o tetrarca. Mas isso são apenas meras especulações. O fato é que este homem, este oficial do rei Herodes Antipas, ele tinha uma necessidade urgente. O texto fala que o seu filho estava doente na cidade de Cafarnaum. Na cidade de Cafarnaum. Entre Caná da Galileia até a cidade de Cafarnaum, nós temos aí cerca de 26 quilômetros de distância. E este homem foi à procura de Jesus porque ele havia ouvido sobre os sinais que Jesus tinha realizado. Verso de número 47 diz isso. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então, ele ouviu falar primeiro dos milagres de Jesus, milagres que ele havia feito nas bodas de Caná da Galileia alguns meses antes, alguns meses atrás. Foi o primeiro milagre que Jesus fez, transformando naquela festa de casamento a água em vinho. E provavelmente ele foi à procura de Jesus por causa do que ele ouviu falar, do que ele havia feito, o milagre que ele havia feito, e também dos sinais que Jesus havia realizado, como nós já lemos em João capítulo 2, quando ele esteve ali na celebração da Páscoa e Jesus realizou muitos outros milagres. O fato é que este homem foi à procura de Jesus por uma necessidade. O texto fala que o seu filho estava doente. Uma doença que poderia levá-lo à morte. E ele rogou a Jesus que descesse para Cafarnaum. Essa palavra que nós encontramos aqui, que o texto nos fala, que ele rogou, essa palavra, ela significa implorar. É uma súplica insistente, revelando que este pai estava desesperado com a enfermidade do seu filho.
Ele tinha um grande receio que aquela enfermidade levasse o seu filho, que ele viesse morrer por causa daquela enfermidade. E este homem, que era um oficial do rei, ele teve que engolir o seu orgulho. Ele teve que engolir o seu orgulho. Ele teve que implorar a ajuda de um homem que era um mero carpinteiro de Nazaré. Este homem teve que procurar Jesus com humildade. E ele não procurou Jesus porque ele queria salvação da sua alma, mas ele procurou Jesus por causa da situação do seu filho. Foi isso que levou este homem a procurar Jesus. E aqui nós vemos então uma fé débil ou defeituosa que este homem demonstra. Jesus diz no verso de número 48, olha aí, então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Jesus aqui fala duas coisas sobre esta fé, que é uma fé débil, que não é uma fé genuína, uma fé defeituosa. Duas coisas ele destaca. Primeiro, Jesus diz que ele tinha que estar fisicamente com o seu filho, o filho daquele oficial, para ele ser curado. Então, a primeira coisa que aquele oficial acreditava era que era necessário a presença de Jesus na casa dele em Cafarnaum para curar o seu filho daquela enfermidade. E a segunda coisa é o que Jesus diz aí no verso de número 49, né? Diante do que ele fala para o oficial, ele novamente diz: rogou-lhe o oficial, ou seja, ele insiste em seu pedido: Senhor, desce antes que meu filho morra. Então aqui nós vemos uma segunda característica de uma fé, que é uma fé defeituosa. Este homem, ele não cria que Jesus tinha poder de ressuscitar o seu filho caso ele morresse. Isso explica então a sua insistência. Por que ele implora tanto para que Jesus descesse em Cafarnaum até a sua casa? Porque ele tinha este receio, ele tinha este medo. Ele achava que o filho dele fosse morrer se Jesus não descesse e não fosse até a sua casa para curar o seu filho. Então a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é sobre esta fé, uma fé defeituosa. Uma fé defeituosa. Uma fé defeituosa, ela não crê no poder de Jesus. Ela crê que é necessário que Jesus vá até a casa dele, coloque a mão sobre o seu filho. Esta é uma característica de uma fé defeituosa, não uma fé genuína, uma fé verdadeira. É uma fé superficial. É aquele que crê em Jesus apenas por causa do milagre. É aquele que busca por Jesus apenas por causa da sua necessidade. É a pessoa que crê que Jesus pode fazer alguma coisa só numa situação urgente e necessária. Isto são características de uma fé defeituosa, uma fé débil, uma fé que não é a fé genuína. E veja como que Jesus então trata desta incredulidade do coração deste homem, porque o que nós vemos aqui é uma incredulidade. Este homem, de fato, ele não tinha uma fé verdadeira, ele não cria realmente em Jesus. E isto é o que a gente vê, inclusive, nos nossos dias, só fazendo um parêntese, né, sobre isso. Muitas pessoas que dizem crer em Jesus, mas apenas estão buscando o milagre de Jesus. Creem em Jesus, mas apenas querem que Jesus resolva os seus problemas.
Não buscam Jesus realmente por uma necessidade genuína, por entenderem que Jesus é o único Salvador, por entenderem que Jesus é o único que pode reconciliar os homens com Deus, por entenderem que Jesus é o único que pode perdoar pecados, por entenderem que Jesus é o único que pode nos livrar do juízo e da condenação eterna. Muitos buscam Jesus apenas para terem os seus problemas imediatos, as suas dores, os seus dramas, as suas angústias resolvidas. Crê em Jesus circunstancialmente, crê em Jesus apenas por causa das suas necessidades. Eu sempre faço uma comparação com isso, dizendo que ninguém gostaria de ter uma pessoa, um amigo, que te procurasse apenas quando estivesse passando por alguma necessidade. Acredito que nem gostaria de ter uma relação com alguém, uma amizade com alguma pessoa que fosse baseada numa troca de interesses. Há muita gente que tem uma relação assim com Jesus. Elas ainda não entenderam a sua real necessidade de Jesus. Acham que Jesus é apenas um detalhe, ou é apenas um bombeiro, é apenas aquele a quem nós recorremos em situações emergenciais, mas se esquecem de que nós precisamos de Jesus para tudo na nossa vida, para tudo. Sem Ele nada podemos fazer. Sem Jesus nós estamos perdidos, sem Jesus nós andamos em trevas, sem Jesus nós estamos condenados em nossos próprios pecados, sem Jesus não há vida, sem Jesus não há satisfação, sem Jesus há vazio existencial para o coração humano. Veja como Jesus trata então da incredulidade deste homem. Olha o que Jesus diz. Primeiro ele fala no verso 50, vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Esta é a maneira de Jesus tratar da incredulidade do coração daquele homem. Ele diz, vai, teu filho vive. Interessante que no verso de número 52 e 53, diz que foi naquela hora que o seu filho fora curado. Verso 52 e 53 diz, então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor e informaram, ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Como que Jesus tratou da incredulidade daquele homem, achando que Jesus precisava descer na sua casa, colocar a mão sobre o seu filho para ele ser curado? Jesus simplesmente diz àquele homem que ele deveria apenas crer na sua palavra. Crer na sua palavra. Crer na sua palavra. Mesmo sem ter confirmação, o texto diz, se o seu filho estava curado ou não, o verso de número 50 diz que o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ele creu na palavra de Jesus e partiu. Esta é a fé genuína. Esta é a fé verdadeira. A fé verdadeira é aquele que crê em Jesus como único Salvador. É que crê na palavra e na autoridade, no poder do Senhor Jesus, sem questionar, sem duvidar, sem precisar fazer alguma verificação para saber se o que Jesus está dizendo é de fato a verdade. Porque a Bíblia diz que Jesus é a verdade, é o caminho e é a vida. Ele é o Messias. Ele é o único Salvador. E este homem então depositou a sua fé na palavra de Jesus. Jesus tratou do coração daquele homem, na sua incredulidade, exatamente desafiando ele a crer em Jesus sem antes, sem ter visto se o seu filho tinha sido curado ou não. Ou seja, Jesus mostra que ele não precisava ver para crer, mas ele precisava crer
para ver. E logo em seguida, o verso diz, que já lemos, o verso 51, diz que enquanto ele descia, os seus servos vieram ao seu encontro, anunciando que o seu filho estava curado. E ele perguntou qual foi a hora, e disseram, a hora 7ª, a febre o deixou. A hora 7ª aqui se refere a entre 1 até as 3 horas da tarde. Foi naquela mesma hora, diz o texto, que o pai reconheceu ser aquela hora que Jesus lhe dissera, teu filho vive. E aquilo confirmou a sua fé, fortaleceu a sua fé e de toda a sua casa. O texto termina, João termina dizendo, conclui, foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Eu quero terminar dizendo algumas coisas e aplicando algumas coisas desse texto para nós. Primeira delas, mostrar que a dor tem um propósito. Este homem procurou Jesus por causa da sua angústia. Este homem procurou Jesus por causa do seu desespero. Ele procurou Jesus porque ele sabia que só Jesus poderia resolver o problema do seu filho, que só Jesus poderia curá-lo, só Jesus poderia restaurá-lo. E nós entendemos assim que Deus, ele usa a dor, usa o sofrimento. Ele pode usar a enfermidade de um filho para fazer um pai reconhecer o quanto ele precisa de Jesus na sua vida como seu Salvador. Há uma frase que eu gosto muito de um teólogo que tratou muito sobre essa questão do sofrimento humano, chamado C.S. Lewis, que ele disse que o sofrimento humano é o megafone de Deus para acordar os homens que estão dormindo. Deus usa a dor, Deus usa o sofrimento, Deus usa a enfermidade de um filho para fazer com que as pessoas se aproximem de Jesus. Este homem foi em busca de Jesus. Ele procurou Jesus e ele se humilhou diante de Jesus. Ele que era um oficial do rei, um homem acostumado a dar ordens, mas agora ele tem que exercer a humildade. Ele tem que reconhecer que acima dele existe alguém que é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, que Jesus é o único que tem autoridade. E ele tem que se humilhar diante do Senhor Jesus. Ele tem que se humilhar diante do Senhor Jesus. Ele tem que reconhecer de que não adianta nada o seu poder, não adianta nada a influência que ele tinha, e que ele precisava de Jesus, e que só Jesus poderia resolver. Só Jesus poderia curar o seu filho. A terceira coisa que nós aprendemos nesse texto é a importância de vivermos pela fé. Jesus diz isso. Vai, o teu filho vive. E o texto fala que ele creu na palavra de Jesus. Ele creu na palavra de Jesus. Jesus quer que nós creiamos nele. Ele é o único Salvador. Ele é o único poderoso, o único Deus Todo-Poderoso. Ele não é um profeta, ele não é um rabino, não é um espírito de luz. Não, Jesus é o Verbo que se fez carne e veio habitar entre nós. Jesus é o único Salvador. Esse segundo sinal, esse segundo milagre de Jesus quer mostrar uma das características da própria divindade, que é o Deus onipotente. Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Ele é Deus. É isto que ele mostra neste milagre, que à distância ele pode curar, que ele não é como um profeta aos modos do Antigo Testamento, mas ele é o Filho de Deus, ele é o Deus que se fez carne, e ele tem poder nos céus e na terra. Tudo submete, tudo está sujeito à sua palavra. Não há nada que Jesus não possa fazer, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. E ele cura o filho daquele oficial
Porque ele tem poder sobre as enfermidades. Poder sobre as enfermidades. Jesus tem todo o poder. E ele mostra isso para aquele homem. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus em quem nós podemos confiar, porque a palavra dele é verdadeira. O que ele disse é verdade. Ele é um Deus fiel, um Deus que cumpre aquilo que diz. E este homem pôde testificar isso, que naquele momento que Jesus disse, vai, o teu filho vive, foi naquela hora que o seu filho fora curado. Nós podemos confiar no poder de Jesus, confiar na palavra de Jesus, saber tudo o que ele diz é de fato verdadeiro. E aqui temos um grande desafio para nós então, que é o desafio de vivermos neste mundo, este mundo que está em trevas, este mundo que é incrédulo, este mundo cheio de misticismo, de superstições, de crendices. Nós somos desafiados a viver uma fé genuína em Cristo Jesus, uma fé genuína em sua palavra. Viver pela fé. Viver pela fé. O apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso de número 16 ao verso de número 18, ele diz, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Como viver neste mundo? Um mundo, como diz Paulo, um mundo cheio de tribulação. Nós somente vamos conseguir viver, passar por este momento que estamos vivendo, de dor, de sofrimento, de perdas, de enfermidade, de crise financeira, crise política que assola o nosso país, se nós vivermos pela fé. Diz Paulo, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Viver pela fé. Viver pela fé na palavra de Deus. Viver pela fé em Cristo Jesus. Lá em João capítulo 20, após Jesus ter ressuscitado dos mortos, a palavra de Deus nos fala de um dos seus discípulos, chamado Tomé. E este discípulo, ele precisava tocar em Jesus para crer que ele tinha ressuscitado dos mortos. E ele mesmo diz isso. Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. O texto nos fala que passado 8 dias, estavam novamente reunidos e Tomé estava junto, e Jesus se pôs no meio deles. E logo Jesus disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega também a tua mão, põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Eu e você somos desafiados a ter essa fé em Jesus. Mesmo sem ter visto Jesus, como Tomé viu. Mesmo sem termos tocado em Jesus como Tomé tocou. Nós somos desafiados a ter essa fé genuína, crer em Jesus. Crer em Jesus. Crer na palavra de Jesus. Quem sabe esteja um tanto difícil para você fazer isso. Quando você ouve tantas notícias ruins, quando você liga a televisão e só ouve desgraças e mortes e doenças e crise, problema financeiro, econômico, nós estamos vivendo um período difícil, um período sombrio. Mas eu quero desafiar você a viver pela fé em Jesus. Creia em Jesus.
Creia na palavra de Jesus. Creia no poder de Jesus. Creia na soberania de Jesus sobre todas as situações. Mesmo que você esteja com dificuldades, quem sabe com o coração vacilante, por causa de algum problema, alguma situação difícil que você esteja vivendo, faça como aquele pai daquele menino que levou para os discípulos de Jesus libertar aquele menino porque ele era atormentado por espíritos malignos, ora era jogado no fogo, ora era jogado na água, e Jesus olha para aquele homem e diz: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E aquele pai respondeu: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Quem sabe seja o momento de você reconhecer isso, a sua falta de fé. Um coração que tem dúvidas, um coração que ora crê, ora não crê, um coração amargurado, um coração aflito, que se deixa levar pelas notícias, pelo medo, pela insegurança. Peça ao Senhor Jesus, Ele que é o autor e consumador da fé. A fé é um dom de Deus, diz a Bíblia. A fé não é produto da vontade humana. A fé é graça de Deus. Peça a Ele que te dê essa fé para você crer em Jesus. Crer no poder de Jesus. Crer na autoridade de Jesus. Crer na palavra de Jesus. Eu quero orar com você neste momento. Nós clamarmos isso a Deus. Onde quer que você esteja. Onde quer que você esteja. Deus ouve o coração contrito e quebrantado. Se humilhe diante dele. Reconheça as suas fraquezas. E peça como aquele pai pediu: Senhor, eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Vamos orar. Senhor, queremos nos humilhar diante de ti. Após ouvirmos a sua palavra, nós queremos depositar a nossa confiança somente em ti, Senhor, e queremos te pedir: fortaleça a nossa fé. A fé que é um dom que vem do Senhor, a fé que é fruto da tua graça. Nós precisamos desta fé, esta fé inabalável, esta fé que crê no Senhor como único Salvador, que crê no teu poder, que crê na tua autoridade, esta fé que confia, esta fé que descansa. Ó Senhor, fortalece a nossa fé, fortalece a fé do teu povo em ti, a fé do teu povo na tua palavra, Senhor, nesse tempo tão difícil que vivemos, de tantas notícias, Senhor, tantas desgraças. Ó Pai, tenha misericórdia de nós. Nós cremos em ti, Jesus. Cremos que tu és o nosso Salvador, cremos que tu és o Filho de Deus, o unigênito, enviado ao mundo para ser o nosso Salvador. Cremos que somente em ti há salvação, Jesus. Cremos que somente o Senhor tem palavras de vida. Cremos que tu és o Deus que se fez carne e veio habitar entre nós. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos neste mundo com os olhos da fé, não sermos levados pelas circunstâncias, pelas nossas emoções, pelo medo, pela ansiedade, mas ajuda-nos, Senhor, a confiar em ti somente, a ter nossos olhos fitos, postos no Senhor somente, a crer na tua autoridade e no teu poder, que o Senhor pode fazer qualquer coisa. Assim como o Senhor fez no passado, tu és o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Fortalece o teu povo. Nós cremos em ti. Nós reconhecemos a nossa fraqueza e nós te pedimos: aumenta a nossa fé, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Quero cantar com você esta última canção. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar.
Que assim seja na sua vida, que você creia em Jesus, creia na sua palavra. Ele é fiel, Ele é poderoso e Ele é soberano sobre todas as coisas. Que você confie nele. Ele está vivo, Ele reina e Ele está conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Que você viva assim essa semana, com esta fé, esta confiança em Cristo Jesus. Possa viver esta fé vitoriosamente, para a glória dele. Amém? Que Deus abençoe a todos, todas as famílias. Que Deus guarde você, proteja a sua família, se cuide. E nós nos vemos em outra oportunidade. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.